bem-vindo à Rádio Minhui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa do Farrui da China. No programa de hoje apresentaremos uma experiência do 17º Farrui da China intitulada Salvar Pessoas é a Nossa Missão, por uma praticante na China continental. Sou uma jovem praticante. Comecei a praticar o Falun Dafa com minha mãe em 1999, quando tinha 14 anos. Aqui, gostaria de relatar algumas das minhas experiências nos últimos 21 anos. 1. Abandonei tudo e permaneci determinada no cultivo. No final de setembro de 2000, minha mãe e eu fomos à Praça Tiananmen para validar o Fá. Em 1º de outubro, nós duas gritámos: Falun Dafa é bom, na Praça Tiananmen, e fomos levadas de volta para a nossa cidade natal pela polícia. Minha mãe foi mantida em um campo de trabalho forçado com pena de 1 ano. Como eu era menor de idade, os oficiais não puderam me mandar para um campo de trabalho forçado ou para a prisão. Mas como eu não queria desistir de praticar, também não me deixaram voltar para casa. Por isso, fiquei detida ilegalmente por mais de 9 meses. No final, a polícia extorquiu 3.000 yuans da minha família e me deixou ir para casa. Na detenção, eu estava determinada a praticar os exercícios e contar aos outros sobre o Falun Dafa. Como não obedeci às ordens dos guardas de parar, sofri muitas vezes choques com bastões elétricos, fui alimentada à força pelo nariz, obrigada a usar algemas e grilhões e colocada em confinamento solitário. Com a ajuda do mestre e a fé no Dafa, consegui superar a provação. Mais tarde, fui presa mais algumas vezes por distribuir materiais do Falun Dafa ou falar às pessoas sobre a perseguição. Além de ser detida em centros de detenção e centros de lavagem cerebral, também fui expulsa da escola 2 vezes. Enquanto estava detida, meu pai, parentes e o chefe da polícia tentaram-me forçar a parar de praticar. Eles usaram todos os tipos de táticas para me enganar, ameaçar e torturar. Eles disseram que desde que eu assinasse um documento alegando que pararia de praticar, poderia voltar para casa e frequentar a escola, mas eu acredito nos princípios verdade, compaixão e tolerância. Como poderia mentir? O mestre disse, abre aspas, não seria essa forma de pressão um teste para ver se sua fé no Fá Buda é fundamentalmente forte? Se você não tiver uma convicção fundamental em relação ao Fá, então tudo mais estará fora de questão, fecha aspas, para quem você cultiva, em essenciais para avanço adicional. Eu sei que o Falun Dafa é reto e não há nada de errado em praticar o Dafa. No final deixei de lado os apegos ao meu futuro e o sentimentalismo em relação aos membros da minha família. Pude permanecer imperturbável e determinada no cultivo. Eu cresci em uma família rica. Como filha única, podia conseguir tudo o que quisesse e comer o que quisesse. Antes do dia da minha prisão, eu ainda comia bife e nuggets de frango. Porém, no centro de detenção, eu só comia sopa de farinha de milho mofada e algumas folhas de legumes cozidos. Havia lama e areia no fundo e a comida não era suficiente. Apesar disso e da tortura, mantive minha fé no Dafa. Com a ajuda do mestre, consegui superar aqueles dias difíceis. 2. Trabalhei com os outros para salvar pessoas sob todas as circunstâncias. Mais tarde, fui para uma universidade na capital provincial. Logo depois disso, consegui entrar em contacto com uma praticante que morava muito perto do campus. Nos fins de semana, eu ia à casa dela para preparar sozinha 500 cópias do material. Na segunda-feira, eu os trazia de volta para a escola. Todos os dias depois da escola eu andava de bicicleta e distribuía de 70 ou 80 exemplares. Dessa forma, consegui distribuir cerca de 10.000 cópias de materiais em 1 ano. Também fui aos dormitórios dos alunos, distribuindo materiais quarto por quarto. Às vezes eu trabalhava com outra praticante, entregando materiais para pacientes em hospitais ou contando às pessoas sobre a perseguição em parques, pedindo-lhes que abandonassem o Partido Comunista Chinês, PCC. Quando consertava a minha bicicleta ou meus sapatos, ou quando fazia compras, também aproveitava a oportunidade para explicar às pessoas a verdadeira história do Falun Dafa. 3. Local de produção de materiais nas montanhas. Casei-me em 2011 com um praticante de outra cidade. O casamento foi simples e ficamos alguns dias na casa da minha tia em Pequim. Considerámos isso nossa lua de mel. Nossas famílias eram financeiramente estáveis, mas não queríamos gastar muito tempo, energia ou dinheiro nisso. Eu não tinha vestido de noiva, nem tirámos foto de casamento, mas estávamos felizes por estarmos juntos. Após o casamento, a mãe do meu marido comprou para nós um apartamento na cidade dela, de cerca de 130 metros quadrados.
Meus pais também tinham um apartamento para nós, de cerca de 200 metros quadrados. Podíamos ter uma vida decente em qualquer lugar, fazendo as 3 coisas, esclarecendo a verdade e salvando pessoas. O local que meu marido trabalha fica em uma área montanhosa. A carga de trabalho era leve e ele não precisava ir lá na maioria das vezes. Pensando em salvar pessoas em regiões remotas, discutimos o que fazer. Em vez de morar nos apartamentos de nossos pais, acabámos alugando uma velha casa perto da montanha. Era um lugar velho e sujo, com sujeira frequentemente caindo da parede. Havia insetos e ratos na casa. A maioria das casas na rua desabou. Por todas essas razões, dificilmente estranhos iam lá. Sabíamos que esse era um bom lugar para produzir materiais de esclarecimento da verdade. Mudámos para lá com 3 impressoras, transformando-o em um local de produção de materiais para salvar as pessoas nas regiões próximas. 4. Trabalho em equipe. Por meio de coordenadores na cidade, entramos em contacto com praticantes em vilas próximas à nossa casa. A maioria deles tinha entre 70 e 80 anos e tinha pouca interação com outros praticantes. Formámos um pequeno grupo que se reunia 3 vezes por semana em minha casa para o estudo do Fá. Em outras ocasiões, muitas vezes íamos juntos para as aldeias vizinhas distribuindo materiais. Às vezes saíamos às 23 horas e às vezes às 3 da manhã. Nos dividimos em equipes de 2 pessoas para deixar o material em cada casa. Então, voltamos juntos. Nos últimos anos, cobrimos as aldeias daquela área várias vezes. Normalmente distribuímos 500 cópias por semana e foram dezenas de milhares de cópias ao longo dos anos. Uma manhã, no ano passado, voltámos como de costume após a distribuição dos materiais. Abrindo a porta, encontrei flores de udumbara na minha porta. 14 delas no total. Ficámos muito entusiasmados e outros praticantes em nosso grupo de estudo de Fá também ficaram felizes. Sabíamos que o mestre estava nos encorajando. Nós nos ajudamos no grupo e todos melhoraram rapidamente. Uma praticante que estava com cerca de 80 anos não tinha muito dinheiro. Sua única renda era a aposentadoria, cerca de 100 yuans, ou $15 por mês. A casa dela era ainda pior do que a minha casa de aluguel. Um dia, quando a visitei, ela insistiu em me dar 500 yuans para produzir materiais para salvar pessoas. Eu sabia que o dinheiro não vinha facilmente e não queria pegá-lo. Mas ela disse que o dinheiro não era para mim, era para salvar pessoas. Quando eu não aceitei, ela ficou muito brava. Vendo seu coração puro, eu sabia que não podia mais recusar o dinheiro. Essa praticante estudou apenas 2 anos quando era jovem. Mesmo assim, ela estudou o Fá e praticou os exercícios em casa todos os dias, sem exceção. Os caracteres chineses que não conhecia, ela procurava em um dicionário. Depois que eu lhe dei alguns cadernos e canetas, ela copiou o Zhuan Falun 4 vezes à mão e cada traço ficou claro. Ela também copiou à mão outras palestras do mestre. Essa praticante também foi diligente em outros aspectos. Ela está praticando a 2ª série de exercícios por 1 hora há mais de 1 ano. Como a vila foi fechada durante a pandemia, ela não pôde receber nenhum material. Ela acabou escrevendo artigos curtos sozinha para esclarecer a verdade aos moradores. Cada artigo tinha cerca de 200 palavras e ela copiou à mão 200 cópias de cada um para distribuição. Embora sua habilidade de escrita não fosse perfeita e os artigos contivessem algumas palavras com erros ortográficos, admiro seu coração sincero. 5. 3 carros. Para ajudar a salvar pessoas, compramos um carro vermelho movido por um motor de motocicleta que não requer placa. Nós o chamávamos de voador vermelho. Frequentemente dirigíamos 300 km subindo e descendo para distribuir materiais em outros condados. Trabalhámos juntos e distribuímos materiais ao longo do caminho. 1 ano depois, um praticante precisou de um veículo e demos o voador vermelho para ele. Em seguida, comprámos um carro semelhante que também não requer placa. Ele tem 4 rodas como um carro e nós o chamamos de voador amarelo. Com esse veículo, estávamos sempre ocupados quando saíamos, fixando cartazes pelo caminho, distribuindo materiais, ajudando no transporte de materiais. Às vezes eu dirigia enquanto meu marido distribuía panfletos ou CDs para as pessoas, variando de dezenas de cópias a centenas de cópias por viagem. Durante o longo feriado no início de outubro, saímos com outros praticantes para colocar faixas amarelas de 1 ou 2 metros de comprimento nas árvores, bem como cartazes perto de locais turísticos. Quando o novo ano chinês se aproximava, íamos para o campo e distribuíamos calendários do Ming Hui nas aldeias. Podíamos distribuir centenas de cópias pessoalmente, enquanto pedíamos a eles que renunciassem ao PCC ao mesmo tempo. Mais tarde, íamos frequentemente a diferentes aldeias durante o dia. Distribuíamos panfletos para famílias de ambos os lados. Com a ajuda do mestre, melhorámos muito nossa eficiência, entregando os materiais onde foi possível.
O voador amarelo está connosco há 8 anos. Ele já viajou mais de 70.000 quilómetros sem nenhum problema. Porém, devido ao tamanho do veículo, só podíamos usar as ruas principais, mas não as vielas pequenas. Então comprámos uma bicicleta elétrica dobrável de 2 rodas e a chamámos de cavalo voador. Com o seu tamanho pequeno, o cavalo voador pode ser dobrado e colocado no banco de trás. Assim que entrávamos na aldeia e estacionávamos o carro, desdobrávamos o cavalo voador. Uma pessoa dirigia, enquanto a outra se sentava no banco de trás distribuindo materiais para as famílias ao longo do caminho. 6. Ajudamos outros praticantes. Nos últimos anos, conhecemos muitos praticantes dessas aldeias. Antes, eles não podiam obter materiais devido à localização remota. Para ajudar esses praticantes, nós os visitávamos regularmente, fornecendo materiais de esclarecimento da verdade, bem como um minhui semanal. Ocasionalmente, nós os ajudamos a configurar computadores ou simplesmente lhes demos computadores. Dessa forma, eles podiam acessar o minhui e acompanhar o processo da retificação do Fá. Por um tempo, fui até lá com praticantes do meu local. Depois de viajar pelas estradas sinuosas das montanhas, estudámos o Fá com eles. Uma aldeia tinha 2 famílias de praticantes, mas ninguém havia saído distribuindo materiais. Eu fui lá, conversei e caminhei com eles, distribuindo materiais nas comunidades. Uma das famílias tem um filho adulto, 2 anos mais velho que eu e meu marido. Ele é um praticante, mas geralmente não fica em casa devido ao trabalho. No final do ano passado, ele estava disponível e fomos com ele para outra aldeia remota. De porta em porta, distribuímos calendários do minhui e folhetos de esclarecimento da verdade. Esse irmão não tinha medo e ia a todas as casas e conversava com todos que conhecia. Nossos pés estavam cansados e mal podíamos andar, mas estávamos muito felizes. 7. A pandemia. Por volta do último ano novo chinês, meu marido e eu fomos para a casa dos pais dele. Naquela noite soubemos que seria proibido visitar outras pessoas, com as aldeias fechadas em 2 dias. Pensando que não podíamos ficar trancados em casa assim, voltámos para a casa dos meus pais um dia depois. Para ficar sem papel, entrei no atacado e fiz um pedido especial. Depois disso, produzimos centenas de cópias de folhetos todos os dias. Também produzimos muitos cartões, com códigos QR e conselhos sobre como garantir a segurança na pandemia. Nós os lacramos em plástico e os distribuímos todas as noites. Devido à pandemia, muitas pessoas evitaram tocar em materiais publicitários em suas portas. Para superar esse obstáculo, projetamos uma capa de folheto para abordar essa preocupação. Funcionou bem e foi bem recebido. Provavelmente por causa do nosso coração de salvar pessoas, minha mãe, meu marido e eu pudemos sair todos os dias sem problemas. Algumas comunidades eram fechadas e não era possível entrar sem cartão de acesso, mas podemos sempre encontrar algumas comunidades acessíveis todos os dias. Às vezes saíamos da garagem subterrânea, às vezes seguindo outros e às vezes podíamos entrar depois de preencher um formulário simples. Para evitar câmaras de vigilância dos elevadores, todos nós subimos mais de 30 lances de escada primeiro e depois descemos distribuindo o material andar por andar. Não íamos para casa até que todos os materiais estivessem prontos. Fizemos isso até que o bloqueio fosse suspenso. 8. Trabalhando juntos. Alguns praticantes ficaram com medo por causa da perseguição e não ousaram distribuir materiais. Eles sabiam que não salvar pessoas era errado, mas não conseguiam superar o medo. Também havia praticantes que não podiam sair devido ao karma de doença. Tentamos ajudar esses praticantes. Por exemplo, pedimos que ajudassem em um trabalho mais fácil e seguro, como dobrar e embalar materiais, imprimir ou laminar cartões. Isso permitiu que eles fizessem as 3 coisas e também reduziu nossa carga de trabalho. Eles também ficaram muito felizes em ajudar. Normalmente eu fornecia materiais e compartilhava técnicas com eles. Depois que terminavam, eu pegava os produtos acabados e os distribuía. Enquanto as pessoas forem salvas, estaremos dispostos a fazer qualquer coisa, seja suja ou cara. Isso ocorre porque salvar pessoas é a nossa missão. 9. Ajuda onde for necessário e sem deixar brechas. Com a ajuda do mestre, aprendi a manter e consertar algumas impressoras comuns. Também aprendi como criptografar vários tipos de computadores. Isso me qualificou para dar suporte técnico. 10. Computadores e impressoras. Ao longo dos anos não me lembro de quantos computadores ajudei a instalar ou de quantas impressoras consertei. No início, eram pequenas impressoras Canon e, mais tarde, mudaram-se para impressoras comerciais da HP. O mestre me deu muita sabedoria e, muitas vezes, pude resolver problemas em pouco tempo. Era desajeitada a trabalhar com luvas, então muitas vezes acabava com as 2 mãos sujas de tinta e era difícil limpar. Mas eu não me importo.
desde que as impressoras funcionem bem. Para fornecer ajuda com computadores e impressoras, tenho viajado para muitos lugares nesses anos, tanto aldeias como áreas urbanas, incluindo algumas em outras províncias. Basicamente, ajudei sempre que necessário. O mestre também me ajudou e eu conseguia fazer o trabalho quase o tempo todo. Sabemos que é melhor ensinar alguém a pescar em vez de apenas dar-lhe o peixe. Ao configurar computadores ou outros reparos, também expliquei a outras pessoas para que elas pudessem aprender. Dessa forma, poderiam resolver problemas quando eu não estivesse por perto. Sempre que possível, também ajudei os praticantes a estabelecer locais de produção de materiais. Isso envolveu muito trabalho, mas sempre que alguém quiser aprender, estou pronta para ajudar. Além disso, mostrei a outros praticantes como comprar materiais de consumo de forma independente e segura. Dessa forma, mais praticantes puderam trabalhar por conta própria a longo prazo. 11. Instalação de antenas parabólicas. Durante meus anos de faculdade na cidade provinciana, poucos praticantes sabiam como instalar antenas parabólicas. A maioria dos praticantes ao meu redor já tinha 70 ou 80 anos. Para ajudar outros praticantes e aprender algumas habilidades, muitas vezes trabalhei com esses vovôs e às vezes com jovens praticantes de outras cidades, instalando antenas. Nos dias de inverno, havia neve pesada no telhado e nossos sapatos costumavam ficar enterrados na neve. Mas não me atrevia a me mexer e temia que isso pudesse danificar a camada de proteção térmica do telhado. Além disso, para obter melhores sinais e facilitar a instalação nos complexos de apartamentos, as antenas adquiridas muitas vezes vinham em peças e era necessária uma montagem. Alguns parafusos eram pequenos e não era possível usar luvas. Também tivemos que encontrar algo para estabilizar a antena, após puxar o fio para dentro do apartamento. Muitas vezes tínhamos que ficar horas do lado de fora no telhado. Minhas mãos e pés ficavam congelados e doloridos, e eu não conseguia endireitar meus dedos. Às vezes, era difícil acessar os prédios pelo lado de fora, e tínhamos que subir 4 ou 5 andares usando escadas instáveis e, depois, fazer a instalação. O verão teve seus próprios desafios. Eu suava muito e meu rosto ficava queimado por causa do sol. Naquela época, eu era apenas uma universitária, mas o mestre sempre me ajudava a terminar a instalação. Após a formatura, voltei para a minha cidade natal e muitas vezes ajudei outros praticantes com antenas parabólicas. Depois de me casar e me mudar para uma nova cidade, não encontrei nenhum praticante que soubesse fazer isso. Compartilhei minhas habilidades com outras pessoas e muitas antenas parabólicas foram instaladas na região. Resumo. Já se passaram 21 anos desde que comecei a praticar o Falun Dafa. Por ter uma renda familiar estável, nunca saí para trabalhar para poder ter mais tempo disponível para fazer as 3 coisas. Contanto que seja para salvar pessoas e validar o Fá, eu faço qualquer coisa que seja necessária. Não é por fama, dinheiro, conforto ou recompensa. É tudo uma questão de salvar pessoas. Para ajudar os praticantes a resolver seus problemas, às vezes eu não conseguia comer bem ou dormir bem. Eu carregava computadores ou impressoras de um lugar para o outro. Posso ir para uma cidade hoje e amanhã posso visitar uma aldeia. A retificação do Fá está perto do fim, e o cultivo significa não ter omissões. Farei melhor no caminho restante e não deixarei arrependimentos. Obrigada por ouvir a Rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, visite o nosso site pt.minhui.org.